Graça e paz, irmãos queridos. Salmo 51. Na noite deste dia, eu peço a sua atenção com temor e tremor aos 5 primeiros versos deste salmo. Apenas os 5 primeiros versos você vai cuidadosamente depois lê-los, relê-los e, se possível for, trelê-los. Não canse de ler as Escrituras. O Salmo 51 é, na verdade, a confissão de um pecado. Há salmos que tratam a natureza do pecado ou os pecados de forma mais extensiva, mas o Salmo 51, ele nasce naquele encontro de Natã com Davi, o profeta Natã com o rei Davi. Os irmãos lembram muito bem, foi a nossa última palavra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, os primeiros 14 versos, nós encontramos então a bondade de Deus visitando o palácio de Davi. Num tempo de calamidade pública, onde os reis deveriam estar na guerra, Davi está no seu palácio e, de forma bem à vontade, ele peca. Só que ele peca diante de Deus, perante Deus e aos olhos de Deus. E Deus não o entregou às suas paixões. Deus vai ao seu encontro. E ali, naquela conversa de Natã com Davi, Deus como que sopra sobre Davi, como um fole sobre a brasa e reacende. Na verdade, Deus promove, através de Natã, na vida de Davi, uma ressurreição espiritual. Deus, ele reacende a fé em Davi por meio da ação suave, poderosa e misteriosa da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O envio do profeta Natã até Davi na condição de arrancar de Davi uma oração como esta, que nos é dada na noite deste dia, o Salmo de número 51. Só que há um detalhe, meus irmãos, há muita gente que tem dificuldades para entender o Salmo de número 51, visto que vivemos numa sociedade, numa cultura narcisista. O nosso povo é um povo mimado, onde todos se veem como vítimas. Por isso a palavra de Deus choca ao nos revelar verdades como essa, do verso de número 5, quando Davi diz sem rodeios, sem meneios, que ele nasceu em pecado, que a sua mãe o pariu em pecado. Há 3 palavras que são destacadas na oração de Davi, aqui no Salmo de número 51, nos versos de número 1 a 5, nós encontramos 3 palavras-chave: transgressão, iniquidade e pecado. Ao falar de transgressão, Davi começa este salmo recorrendo a Deus, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi se vê como um transgressor. A transgressão implica em reação, ou seja, quando nos afastamos de Deus, da palavra de Deus, nós nos tornamos rebeldes, nós nos rebelamos contra Deus. O que Davi está afirmando nesta oração, nesta autobiografia, nesta biografia minha e sua, é que há uma corrupção dentro de nós. Há algo inexorável ao nosso coração que é chamado de pecado. As inclinações da nossa carne, as paixões que tínhamos anteriormente, a graça se manifestou salvadora para nos educar, para que vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Transgressão implica que nós insurgimos contra tudo aquilo que se refere ou que se reporta a Deus. Leia agora mesmo o Salmo 14, leia agora mesmo o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Nós, meus irmãos, quando olhamos para dentro de nós ficamos pura e simplesmente boquiabertos, pasmados.
A segunda palavra que toma conta destes versos introdutórios é a palavra iniquidade. No verso de número 2, Davi clama a Deus: lava-me completamente da minha iniquidade. O iníquo é aquele que tenta torcer, retorcer, anular, aquele que se torna ilegal, perverso. É a pessoa que tenta tornar o amargo doce, o vil como se fosse virtuoso. E por natureza, meus irmãos, as Escrituras diz, sem meneios, sem rodeios, que nós somos como porco, amamos a lama, nós somos como cão, nós voltamos facilmente ao vômito. A terceira palavra que Davi destaca aqui é a palavra pecado. No verso de número 2, as palavras finais e purifica-me do meu pecado. Verso 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Na Bíblia do Antigo Testamento, quando traduzida para o grego, a palavra pecado na Septuaginta é a palavra amartia, que significa errar o alvo. E o alvo estabelecido por Deus, tanto para Davi como para toda a cristandade, é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento. Mas, meus irmãos, nós não conseguimos fazer isso 5 minutos sequer da nossa existência, da nossa vida. Então este salmo, salmo de número 51, ele não só nos constrange, mas ele também é libertador. Porque Davi está aqui apresentando para nós a verdade, o princípio espiritual de que felicidade vem quando Deus decide cobrir aquilo que lhe ofende. Felicidade vem quando Deus, meus irmãos, num ato declaratório, num ato judicial, forense, Ele nos declara justos, Ele arruma algo fora de nós, nele mesmo, para propiciar a sua ira santa e justa, para satisfazer a sua santa e justa ira. Perdoar, diz Davi, é algo terapêutico. Só que na cultura das desculpas, o perdão não é bem-vindo, principalmente para aqueles que não têm consciência do seu estado em pecado. Visto que o pecado, meus irmãos, ele cauterizou a nossa mente. O pecado, ele embaçou os olhos do nosso coração. O pecado, ele obstrui a nossa boca, ele trava a nossa língua. O pecado não permite que nós confessemos. Mas a graça de Deus, ela irradia, ela sucumbe o pecado, ela suplanta o pecado. A graça de Deus é muito mais profunda e muito mais poderosa. A graça de Deus, ela dissipa as trevas, ela desobstrui a nossa língua e nos prepara agora para a confissão. Aqui está o falastrão Davi, confessando 2 verdades impressionantes. Primeira, só Deus é santo. E ele confessa isto nestes versos de número 1 a 5. Só Deus é santo. E a segunda verdade impressionante, declarada pela boca desobstruída de Davi, é que só Deus pode santificá-lo. Por isso, meus irmãos, Davi, ele não só está perdoado, ele não só sente perdoado, mas ele quer mais, ele quer comunhão com Deus, ele quer mais do que perdão, ele quer também comunhão com Deus, por isso ele recorre a Deus, ele recorre àquilo que Deus é, porque nós não conseguimos definir quem Deus é, mas Deus em sua bondade se revelou a nós, nos deu a conhecê-lo por meio de atributos. E no verso de número 1, então, Davi abre a boca e diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Deus é benigno. Em outras palavras, Deus é fiel a um povo infiel. Que coisa impressionante! Oséias capítulo 2, versículo de número 19,
A Bíblia King James, ela traduz, eu creio que com mais excelência, essa palavra benignidade. A Bíblia King James, em Oséias 2,19, trata a benignidade de Deus como o amor leal de Deus para conosco. Deus é misericordioso, diz o versículo de número 1, Davi diz, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Em outras palavras, só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode perdoar você. Deus também é justo. Verso de número 4, Davi expressa isto ao dizer, Deus, pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Deus executa a justiça, sim, mas Ele faz isto fora de nós, Ele faz isto em Cristo, o nosso substituto, o nosso vicário, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele executa a sua justiça santa e pura na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Deus é santo, versículo de número 2, Davi levanta esta verdade dizendo, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, ou seja, perante Deus eu me vejo um imundo, perante Deus eu me vejo um sujismundo, por isso Deus é santo e eu preciso me santificar. Meus irmãos queridos, preste atenção, Deus não ama pecadores sem arrependimento, é uma falácia, é uma inverdade, não é nem meia verdade, é uma blasfêmia dizer que Deus ama pecadores, não, Deus ama pecadores arrependidos. João 3,36 diz que agora mesmo a ira de Deus já está sobre os ímpios. Preste atenção, Davi está expressando para nós uma verdade singular quando ele recorre a Deus, é que há um amor genérico de Deus que termina em juízo. Deus ama todos, mas este é um amor genérico e ele terminará em juízo, mas há um amor de Deus em Cristo que termina em mais amor. Por isso o versículo de número 1, Davi usa esta atribuição, ele recorre a Deus e suplica a Deus, apaga, Senhor, apaga as minhas transgressões. O verso de número 2, mais 2 verbos, lava-me, purifica-me do meu pecado. Davi quer mais do que perdão, Davi quer santidade, Davi quer comunhão com Deus, e ele sabe por Deus que Deus é santo e que só Deus pode santificá-lo. Eu te pergunto na noite desse dia, peço licença, com temor e tremor, para lhe fazer uma ousada pergunta. Você deseja ser santo? Você deseja agora mesmo, é seu desejo mais e mais, trabalhar, pôr os pés para fora da sua casa, ou ser semelhante ao seu Salvador? Ou ser mais santo? Você quer ser mais limpo, ou você quer estar mais a cuidar da sua vida? O Espírito Santo leva Davi a admitir que ele não é o que ele deveria ser. O impressionante destes versos introdutórios do Salmo 51 é que Davi agora ele anseia por santidade porque ele é levado pelo Espírito a ansiar por santidade. O tempo não mostraria isso a Davi, visto que não há idade da razão, e sim Cristo. Leia agora mesmo o Salmo 119. Davi, nos versos de número 98 a 100, ele não se apresenta como um menino peralta, ou um menino maluquinho, ou uma geração XY, não, ele se apresenta como alguém mais sábio do que os seus mestres, mais prudente do que os de cabelo branco, porque ele medita, ele recorre a Deus. Davi não reconheceria o seu pecado e a santidade de Deus se Deus não viesse a ele. Sinta-se um agraciado, meu irmão, uma agraciada, minha irmã, pela dor causada por Deus, esta dor que nos leva ao arrependimento, esta dor que nos leva a suplicar por um Salvador.
2 Coríntios 7, versículo de número 10, diz que a dor de Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Só o Evangelho, no poder do Espírito Santo, promove genuíno arrependimento, que é sempre precedido por dor. Por isso nós vemos aqui Davi sangrando. Davi está gemendo na presença de Deus. Deus está, na verdade, arrancando de Davi, produzindo em Davi arrependimento. Veja o versículo de número 3, conjugado com o verso de número 1, Davi diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. O Espírito Santo leva Davi a admitir sua transgressão diante de Deus. Veja o versículo 4, conjugado com o versículo de número 2, Davi diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O Espírito Santo leva Davi a admitir que há algo de errado no seu coração. Conjugue o versículo 5 com o versículo de número 2. Veja, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu minha mamãe. O Espírito Santo leva Davi a admitir que só Cristo pode purificá-lo dos seus pecados. O Espírito Santo, meus irmãos, está conduzindo Davi agora mesmo no processo de santificação. O Espírito Santo está agora mesmo produzindo em Davi, promovendo em Davi um desejo ardente por santidade. O lema neste salmo, produzido por este salmo, não é salve-se quem puder, não. O lema aqui é salve-se de si mesmo. Clame agora mesmo aí na sua casa: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O Evangelho, minha irmã, meu irmão, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, o Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Leia Lucas capítulo 19, verso de número 10. Esta é a boa notícia para você nesta hora, que Jesus veio te buscar, Jesus veio morrer por seus pecados e ressuscitar para a sua justiça. Meu irmão, minha irmã, você acha que Deus é injusto em arrancar de nós arrependimento, em tratar com os nossos pecados? No lugar de Deus, o que você faria com você? Não com seu vizinho, não com o presidente da República, não com o ministro da Saúde, mas o que você faria com você no lugar de Deus? Não ouse responder antes de ouvir essa resposta de John Bunyan, o autor de O Peregrino. Bunyan dá uma excelente resposta, abre-se aspas: eu nada mereço a não ser o inferno, e se Deus me enviar para lá, não posso reclamar, não mereço outra coisa, fecha-se aspas. Não é o mundo, não é Satanás, não são as más companhias, não são as más notícias que afetam você e seus filhos, é você. Deus não veio nos salvar de pragas e de pestes, mas do pecado, que é um vírus pior do que o Covid-19. Reconheça agora mesmo que só Deus pode te perdoar, e Ele enviou o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Reconheça agora mesmo que só o Espírito Santo de Deus pode te santificar, e Ele é quem guia você a Cristo, a fonte de justiça, a fonte de santidade. Reconheça agora mesmo que só Cristo salva, e Ele te leva à presença do Pai como o nosso irmão mais velho. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Primeira, lembra da tese de Martinho Lutero? Nas suas 95 teses, ele começa afirmando que a vida inteira do cristão é de arrependimento e fé. Isto mostra que a vida inteira, minha e sua, deve ser de arrependimento e fé no Salvador. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. Lembra do sermão de João Batista, o precursor de Jesus Cristo? Marcos 1, versículo de número 4. Arrependei-vos.
lembra do Evangelho ou do próprio cerne do Evangelho, do sermão de Jesus Cristo, Marcos 1, 14 e 15, arrependei-vos. Lembra do sermão da igreja, o sermão apostólico, Atos 2, versículo 37 e 38, arrependei-vos. Lembra do filho de Davi, Salomão, em 2 Crônicas 7, 14, leia lá, arrependei-vos. Se o Espírito Santo te levou a reconhecer que você tem cometido pecados, confesse agora mesmo. Em segundo lugar, se o Espírito Santo cutucou em você na noite desse dia, admita que você não é o que você deveria ser, que você carece do perdão de Deus agora mesmo. Em terceiro lugar, admita também que tudo que você faz, tudo que você causa como pecado, é diante de Deus que você faz, é contra Deus que você faz. Olha o versículo de número 4. Aqui está estabelecido o princípio, da diferença gritante entre arrependimento e remorso. Remorso, eu penso em mim mesmo e peço a você desculpas. Eu peço desculpa ao ofendido, e desculpa não é nada mais do que licença para errar de novo. Arrependimento, eu penso no outro, eu penso que alguém foi ofendido e esse alguém é Deus. Em quarto lugar, admita que você não tem nenhum direito na presença de Deus. Deus é justo, Deus é santo, e você deveria se calar na presença dele e confessar agora mesmo que ele é o justificador, ele é o santificador da sua vida. E por último, admita que a sua natureza é essencialmente má. Você nasceu. Admita que você peca por ser um pecador e não um pecador porque peca. Se o Espírito Santo falou com você na noite deste dia, se ele iluminou os seus olhos, se ele iluminou o seu coração, é para que você contemple a Cristo. É para que você recorra a Cristo agora mesmo e busque o perdão de Deus Pai Todo-Poderoso na pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. Um beijo no seu coração, muitas saudades, que Deus te abençoe.